Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Abraão, a esperança do pai da fé. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será a chamada de Deus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a provisão de Deus. E em terceiro lugar, vamos falar sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Abraão é o nosso pai da fé. Tipificando na sua irrestrita obediência e crença no chamado do Senhor, a história de Abraão nos traz a certeza absoluta de que temos um Deus onipotente, pode realizar todas as coisas, onipresente, todas as coisas estão contidas nele, e onisciente, sabe de todas as coisas. Que ele está no controle de tudo que acontece no universo e não deixa seus filhos desamparados. Nesta lição veremos o projeto divino em execução na pessoa de Abraão, para apresentar Jesus Cristo como o Messias, o Salvador da humanidade, oriundo no plano terreno de uma nação sacerdotal chamada Israel, tendo na figura do patriarca Abraão a sua origem genealógica. E isso nós podemos já contemplar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vou repetir. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A chamada de Deus. A chamada de Abrão, como era o seu nome anterior, antes de ser mudado para Abraão. Então, esta chamada de Abrão para a sua nobre missão foi realizada segundo a seguinte ordem cronológica. Então, nós vamos agora estabelecer dentro de uma cronologia os acontecimentos dessa chamada de Deus a Abrão. E nós não vamos realizar a leitura bíblica destes pontos que eu vou mencionar, que são em número de 9, porque nós teríamos que ler uma leitura muito extensa, de Gênesis capítulo 11 até Gênesis capítulo 14. E como nós não temos tempo para esta leitura tão ampla, nós vamos apenas mencionar os acontecimentos, o significado destes acontecimentos e também estabelecer qual é o texto que se reporta ao acontecimento. Então vamos iniciar falando sobre a origem genealógica de Abraão. E Abraão ele era filho de Tera. No caso, o nome dele Abrão, inicialmente. Ele era um gentio que nasceu por volta de 2166 a.C. e viveu em Ur dos Caldeus. E teve 2 irmãos, chamados Naó e Harã, e um sobrinho chamado Ló, filho de Harã. Abrão casou-se com Sarai, que era estéril. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 11, versículo 26 ao 30. Houve então uma chamada e ao mesmo tempo uma conversão de Abrão. A Bíblia relata que Deus apareceu a Abrão quando ele estava em sua terra, na Mesopotâmia, e determinou que ele saísse daquela terra para uma terra que Deus lhe mostraria. A partir então desta chamada e desta conversão, porque Abrão foi,
Abrão obedeceu ao Senhor. Então o Senhor anuncia 7 promessas para Abrão. A primeira, Abrão traria origem, ou daria origem a uma grande nação. Em segundo lugar, Abrão seria abençoado por Deus. Em terceiro, teria um grande nome. Em quarto, seria uma bênção. Em quinto, Deus abençoaria a quem abençoasse Abrão. Sexto, Deus amaldiçoaria a quem amaldiçoasse Abrão. E em sétimo lugar, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Abrão foi ascendente de Cristo. Vamos fazer essa leitura no Gênesis capítulo de número 12. Só para vamos marcar aqui este ponto importante, quando Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, como parte destas 7 promessas, então, crendo nisso, Abrão sai da terra e entra na terra prometida. Abrão, ele parte da terra de Harã e, tendo morrido seu pai, Tera, em Harã, ele leva consigo Sarai e seu sobrinho Ló e entra na terra de Canaã. O Senhor aparece a Abrão em Siquém e promete que aquela terra seria da descendência de Abrão. Então ele edifica um altar e depois o patriarca vai para Betel, onde também edifica um outro altar e invoca o nome do Senhor, e dali ele parte para Neguebe. Isto está escrito em Gênesis capítulo 12, versículos 4 ao 9. Mas, estando na terra de Canaã, Abrão desobedece ao Senhor. Ocorreu uma fome em Canaã. Então Abrão, desobedecendo a ordenança do Senhor, desce para o Egito e mente para Faraó, dizendo que Sarai era sua irmã e não esposa. Então Faraó intenta possuir Sarai e dá muitas ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas a Abrão. Entretanto, é punido pelo Senhor com pragas, e ao descobrir que Sarai é esposa de Abrão, a devolve para ele e o faz sair do Egito. Abrão então volta para Canaã. E aí há a separação do seu sobrinho Ló. A desobediência de Abrão a Deus, indo para o Egito com a sua mulher Sarai, está registrada em Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 20. A volta de Abrão para Canaã e a separação de Ló está registrada em Gênesis capítulo 13, versículos 1 ao 13. Onde ocorrer essa fome, então ele volta para Canaã e se fixa novamente em Betel. E como os pastos não eram suficientes para os gados de Abrão e Ló, houve contenda entre os pastores deles. E Abrão então pede para Ló escolher o lado da terra que Ló queria se fixar. E então Abrão iria para o outro lado. Ló escolheu então as campinas do Jordão. Aí Deus fala com Abrão e faz uma promessa. A promessa da terra prometida de Canaã. Deus promete que a descendência de Abrão seria incomensurável e que lhes daria toda a terra de Canaã. Abrão vai para Hebrom e ali edifica um altar ao Senhor. Isto está escrito em Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 18.
Abrão então se vê numa grande guerra. A grande guerra dos nove reis e a prisão de Ló. 4 reis sob o comando de Querdolaomé, rei de Elão, fizeram guerra contra 5 reis e levaram cativo a Ló, sobrinho de Abrão. Então Abrão, com 318 guerreiros, livra Ló das mãos de Querdolaomé. Ou seja, aqui há uma provisão de Deus em dar vitória a Abrão para livrar o seu sobrinho Ló. E voltando desta guerra, Abrão rejeita em realizar com o rei de Sodoma uma aliança. Abrão rejeita efetivar uma aliança oferecida pelo rei ímpio de Sodoma, que consistia em dar a Abrão bens materiais em troca de sua fidelidade. Abrão disse ao rei de Sodoma que a sua única fonte de bênçãos e de prosperidade era o Senhor. De modo que se ele aceitasse a oferta do rei de Sodoma, o rei de Sodoma diria que enriqueceu a Abrão, tirando esta a glória do Senhor. Aqui nós aprendemos com Abrão que no seu chamado, ou seja, ele se concentrou no chamado de Deus para tomar posse de uma terra. E quando um agente externo, um ímpio, um rei ímpio, intentou em fazer uma aliança com ele naquela terra, ele prontamente rejeitou. Porque ele não queria roubar a glória de Deus, ou não queria dar a glória de Deus a outrem, para que o rei não dissesse, por causa dessa aliança que Abrão fez comigo, ele se enriqueceu. Isto quer dizer que a provisão de Deus é suficiente, ainda que as circunstâncias demonstrem ao contrário, para um servo do Senhor. Não nos devemos nos enriquecer e nem nos aliarmos a ímpios de forma a ter as nossas necessidades atendidas. A nossa provisão sempre será do Senhor. O Senhor, Deus, sempre proverá os seus filhos, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Passando para o item 2, a provisão de Deus, e agora nós vamos falar mais sucintamente sobre esta condição. E esta leitura também vai do capítulo 15 até o capítulo de número 21. Portanto, não há como realizarmos uma leitura neste pouco espaço de tempo. E nós mencionaremos os acontecimentos da provisão de Deus na vida de Abrão, por enquanto, e também mencionaremos os textos para cada acontecimento aqui falado. Abrão recebeu muitas provisões materiais na sua jornada rumo à terra prometida, bem como na sua posse, quando estava na própria terra. Entretanto, no caso terra de Canaã, uma das mais importantes e de extremado valor espiritual foi o nascimento do filho da promessa, Isaque, já que Sarai era estéril. Foi em Isaque que a nação israelita se formou. E dela adveio da tribo de Judá Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, o primeiro acontecimento com relação a essa provisão de Deus é a promessa de um filho gerado de Abrão. Abrão, sabendo que Sarai não podia ter filhos,
Mas tinha uma promessa lá atrás de Abraão, Deus faria dele uma grande nação. Então Abraão, sabendo que Sarai não podia ter filhos, sugere a Deus que o seu herdeiro seja o servo Eliezer. Porém, em resposta imediata, o Senhor diz que Abraão teria um herdeiro gerado a partir dele mesmo e reitera a promessa de que Abraão teria uma grande descendência, como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versículos 1 ao 7. Como segundo acontecimento, a aliança entre Abraão e o Senhor é celebrada por um ritual de sacrifício. E a profecia da escravidão de Israel no Egito é anunciada pelo Senhor. Abraão pergunta a Deus como ele saberia que possuiria a terra prometida. O Senhor responde inicialmente que ele tomasse uma novilha, uma cabra e um cordeiro, uma rola e um pombinho. E profetizou que Israel, nação descendente de Abraão, seria escravizada no Egito por 400 anos. E depois sairia desta terra com grandes riquezas. Foi através de um ritual de sacrifícios de animais que Deus selou a promessa da posse da terra prometida. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 15, versículos 8 ao 21. Entretanto, Sarai interfere na forma de ser. Isso como terceiro acontecimento. Sarai interfere na forma de ser para a concretização desta promessa de um filho herdeiro para Abraão. Sarai resolve disponibilizar sua escrava Agar para Abraão possuí-la, com o objetivo de dar um filho a Abraão, já que ela não podia ter filhos. Depois que Agar concebe um filho, passa a desprezar sua senhora Sarai. E então Agar é banida do arraial. Isto está escrito em Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 6. Como quarto acontecimento, nós temos a promessa de Deus para Agar, dizendo que de Ismael faria uma grande nação. O anjo do Senhor aparece a Agar, junto a uma fonte no deserto. E lhe dá 3 orientações a saber. Agar devia voltar para sua senhora e se humilhar. A descendência de Ismael seria muito grande e o nome do menino que ela concebera seria Ismael. Isso está escrito em Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 16. Aí vem a mudança do nome de Abraão e a confirmação das promessas e a circuncisão. O Senhor aparece a Abraão, muda o seu nome de Abraão para Abraão, reafirmando que ele seria pai de numerosas nações e que ele daria a terra prometida chamada Canaã, considerando que já selara esta aliança com os sacrifícios de animais. Então, o Senhor Deus usa a circuncisão, isto é, todo menino nascido em sua casa, a partir de 8 dias, teria o seu prepúcio do órgão genital masculino cortado. Isso está em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1 ao 14. Mas aí vem a promessa de fato de um filho para Sara e Abraão. Nos carvalhais de Manre, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e anuncia-lhes que Sara teria um filho depois de 1 ano. Sara, que escutava a conversa na tenda, riu-se e não acreditou que isto era possível, pois tanto ela como Abraão já eram de idade bastante avançada. Isto está em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 ao 15. Como 7º acontecimento, vem então a destruição de Sodoma e Gomorra. Apesar de Deus ter anunciado a Abraão
sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e da intercessão de Abraão junto ao Senhor pelos habitantes destas duas cidades, o Senhor provoca a destruição de Sodoma e de Gomorra e livra Ló daquele povo iníquo. Porém, na fuga da cidade de Sodoma, contrariando as ordens do Senhor para não olharem para trás, a mulher de Ló olhou e se transformou numa estátua de sal, sobrevivendo apenas Ló e suas duas filhas. Isto está escrito em Gênesis capítulo 19, versículos 23 ao 29. Nasce, como oitavo acontecimento, nasce Isaque, o filho da promessa. A promessa que Deus fizera a Abraão foi concretizada, pois Sara concebeu e deu à luz um filho que se chamou Isaque, que quer dizer riso, risada, aquele que ri. Este é o filho que receberia as mesmas promessas do Senhor feitas a Abraão. Isto está escrito em Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 6. Aí há o desprezo de Ismael, irmão de Isaque, filho de Abraão, e Agar, no caso Agar, a escrava de Sara. E ao ser Isaque desmamado, Ismael, filho de Agar, zombava de Isaque. Sara, mãe de Isaque, enfurecida, exige que Abraão despreze Agar e Ismael, pois não admitia que este fosse herdeiro com seu filho Isaque. Abraão orou ao Senhor e recebeu a orientação de deixar Agar e Ismael partirem para o deserto, pois os guardaria e faria de Ismael uma grande nação. Isto está escrito em Gênesis 21, capítulo 8, melhor dizendo, Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao versículo 21. Portanto, nestes acontecimentos aqui relatados, nós observamos a provisão de Deus em cada momento. Não só dizendo, ou seja, falando das promessas, mas também executando. Portanto, devemos sim confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus provedor. E se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele zela pela sua palavra. O nosso Deus é um Deus de provisão. Passemos ao último item da lição, que fala sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Deus prometeu a Abraão dar-lhe a terra prometida, a terra de Canaã, no caso, que é a terra prometida, e também que é a terra que emana leite e mel. Porém, num grande projeto de Deus, em fazer de Israel a nação sacerdotal para as demais nações, e dela apresentar à humanidade o Messias, que viria a este mundo para salvá-la, ou seja, salvar a humanidade, através de um sacrifício de cruz. Deus proferiu as seguintes bênçãos espirituais para Abraão, que se concretizaram ao longo da história bíblica. E dentre as mais importantes, dentre muitas outras promessas, dentre as mais importantes bênçãos, nós vamos citar aqui pelo menos 7, que foram importantíssimas, inclusive já lemos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. E a primeira promessa foi que a Abrão, no caso aqui, ainda com o nome Abrão, daria origem a uma grande nação. Foi de Abraão, patriarca da fé, que surgiu a grande nação de Israel, inclusive fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Como segunda promessa e segunda bênção do Senhor, ele diz que Abraão seria abençoado por Deus, pelo Senhor. Apesar de todas as circunstâncias adversas, Abraão enfrentou grandes lutas de cunho material e espiritual. Entretanto, Abraão foi muito abençoado pelo Senhor, se tornando um grande líder que demonstrou ter intimidade com Deus. Como terceira promessa, o Senhor disse que Abraão teria um grande nome. Abraão hoje é proclamado como um grande homem de fé. Inclusive, seu nome é reverenciado pelos cristãos, judeus e islâmicos de nosso tempo.
Deus também disse que Abraão seria uma bênção. Abraão não só foi uma bênção para Deus, como para todas as nações da terra. Em quinto lugar, Deus disse que abençoaria a quem abençoasse Abraão. Esta lei espiritual ainda hoje se cumpre, pois quem abençoa Israel é também abençoado sem medidas pelo Senhor. Deus também diz a Abraão que amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Esta lei espiritual ainda hoje se cumpre, pois quem amaldiçoa Israel sofre as maldições de suas próprias maldições proferidas contra Israel. Me veio agora à memória um líder de uma nação que do púlpito da ONU, ao fazer um discurso, ele disse que estava, naquele momento, amaldiçoando Israel com as suas vísceras. Ele disse: eu amaldiçoo Israel com as minhas vísceras. Infelizmente, o fim deste líder foi morrer com um câncer em suas vísceras. Portanto, a maldição proferida por ele recaiu sobre ele. Devemos abençoar os nossos irmãos, abençoar as pessoas. Que a nossa língua seja para edificação, que a nossa língua seja para bendizer, para abençoar as pessoas. Em sétimo lugar, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele, por intermédio, no caso de Abraão. Jesus é oriundo da linhagem de Abraão, portanto, descendente do patriarca. E nesta promessa, com a vinda do Messias para salvar os pecadores, é que todas as nações e famílias da terra serão abençoadas para a vida eterna. Ou foram abençoadas para a vida eterna. Porque nós já temos posse da vida eterna. Porque cremos em Cristo Jesus. Estamos agora na esperança da nossa fé, na volta de Cristo, para nos buscar, nos levar para o paraíso. E assim vivemos eternamente com Ele. Concluindo a nossa aula de hoje, é pela fé que agradamos a Deus. E o patriarca Abraão, pela fé, saiu da sua terra e da sua parentela, deixando seus interesses pessoais. Confiou nas promessas de Deus e realizou a obra do Senhor segundo o seu chamado para a glória de Deus. Com fé e obediência irrestrita ao Senhor. Tomemos o exemplo de Abraão para a nossa vida espiritual e de intimidade com o Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.